Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 4. Marcos 4, 35, 36, 37. Você bem breve. As horas estão avançadas. Assim diz a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se uma grande tempestade de vento, e subiam ondas acima do barco, de maneira que já se enchia. Podeis tomar assento em nome de Jesus. O pastor, nosso bispo, Jonas, 10 horas da noite, no domingo passado, ele me convidou a trazer a mensagem da palavra de Deus, e eu de pronto aceitei. Eu falei assim: amém, crente, pode contar comigo. Mas eu fui dormir muito bem. Quando chegou na segunda-feira, eu falei assim: mas meu Deus, eu estou passando por um temporal tão grande, uma luta tão grande. O que eu vou pregar, Jesus? E eu fiquei um pouco apavorado com isso. E na terça-feira o vento triplicou. O pastor sabe do que eu estou falando. E eu falei assim: meu pai amado, a tempestade aumentou. Ele falou assim: então prega sobre tempestade. E eu falei assim: mas Jesus, vou pregar sobre tempestade? Porque você está pensando que é só você que está passando por tempestade, rapaz? Lá na congregação tem gente que está passando tempestade pior do que a sua, e vai encontrar forças para chegar lá no domingo para me louvar. Aleluia! Quem está passando por tempestades aqui? Bravias mesmo, grande tempestade. Quem está passando? Então é com você que Deus vai falar nessa noite, amém? Vamos fazer umas rápidas considerações sobre o livro de Marcos, para nós podermos entender um pouquinho a mensagem. O livro de Marcos é o evangelho mais antigo do Testamento de Jesus, do Novo Testamento de Jesus. Ué, Rodrigo, mas não é Mateus, Marcos, Lucas e João? Não. Marcos, abaixo de João, é o discípulo mais velho de Jesus Cristo. Então ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Nós também precisamos entender que existem os 3 primeiros evangelhos, os evangelhos sinóticos, que têm a mesma visão, a visão conjunta, a mesma visão do reino, a mesma visão do evangelho de Jesus Cristo. Mateus escreve a mesma coisa que Marcos e Lucas escreve a mesma coisa que Marcos e Mateus, e assim vice-versa. Agora, nós também precisamos entender para quem que eles estão escrevendo, porque senão nós não vamos entender o que está sendo escrito. Mateus, ele vai escrever para os judeus. Já Marcos vai escrever para os gregos. Lucas vai escrever... Marcos vai escrever para os romanos. Lucas vai escrever para os gregos. João está escrevendo para toda a igreja. Nós podemos também ver, salientar isso, que Marcos é um evangelista menos conhecido entre nós. Você já notou isso? Mateus, todo mundo sabe que é Levi, aquele cobrador de impostos, que Jesus pegou e resgatou. Lucas, quem é Lucas? O doutor que está andando com Paulo e João. É o mesmo que escreveu a epístola de João 1, 2, 3, que foi jogado na caldeira ardente, saiu vivo, foi jogado na ilha de Pátio, escreveu o Apocalipse de Marcos. Marcos, ele se encontra no ministério de Paulo. Marcos, ele tem uma idade avançada. Ele vai se encontrar nas viagens missionárias de Paulo, ele vai se encontrar em Roma. E Paulo tem um apelido muito carinhoso, chamando ele de João Marcos. Ele vai falar assim: Barnabé, traz rapidinho João Marcos para estar comigo. Ele também está no início do ministério de Paulo. Quando Paulo se converte, Pedro ainda está meio encabulado com isso, falando assim: eu acho que isso não é verdade não. Ele está junto com Barnabé, tentando levar Paulo a Jerusalém para ser aceito pelo clero de Pedro. Marcos, ele está escrevendo para os romanos. Os romanos é um tipo de pessoa que não gosta de muito disse-me-disse assim, fechado. Ele gosta logo que você chega logo no final da história. Se você ficar rodeando muito, eles não gostam de te ouvir. Então, por isso que Marcos vai ser conhecido como o evangelho rápido. O evangelho dele é o menor que tem somente 16 capítulos. Agora, por isso que você vai encontrar muito a palavra no grego eutus, que quer dizer no nosso linguajar hoje, português, logo, tu vai encontrar ele umas 11 vezes no livro de Marcos.
e logo Jesus foi, e logo Jesus saiu, e logo Jesus voltando, e logo Jesus operando milagre, e logo Jesus curando. É um evangelho muito rápido. Então, ele resume muito as histórias, para ele não ser muito longo. Rodrigo, então por que tu vai escolher Marcos para falar sobre o assunto? Por que tu não escolheu um mais completo? Marcos me chamou muita atenção, porque Marcos, além dele não fazer rodeios porque ele está escrevendo para os judeus, ele vai ser muito detalhista naquilo que ele vai contar nessa passagem. Por exemplo, Marcos, ele é o único dos discípulos que vai escrever que Jesus está dormindo no barco. Marcos, ele é tão detalhista que ele vai falar onde Jesus está dormindo. Jesus está dormindo na proa e em cima de um travesseiro. Meu Deus! Ele é muito detalhista nisso. E quando eu encontrei a palavra tempestade, eu me assombrei. Quando eu encontrei a palavra grande tempestade, eu pensei assim, vou pesquisar no dicionário o que quer dizer tempestade. Eu pesquisei. Olha só o que quer dizer tempestade. Agitação atmosférica violenta, acompanhada de vento, chuva de granizos, raios, trovões e barulhos súbitos. Eu falei assim, meu Deus, uma tempestade é isso tudo? Por que Marcos está falando de uma grande tempestade? Eu fui pesquisar no grego. E grego ali no grande, quer dizer, no hebraico ali, né, trazendo para a língua grega, porque ali ele vai, já o grego koioné, isso aí é um outro assunto, é epibalo. Grande ali é algo sobrenatural. Marcos está falando, há uma tempestade sobrenatural nos atacando. Aleluia. Marcos identifica que aquela tempestade foi enviada por Satanás para que o barco naufragasse e matasse Jesus e todos os discípulos que ali estavam. Meu Deus! Era uma tempestade sobrenatural. Você está entendendo, não está? Olha, não é com muito falar, não. É você entender o que Deus quer falar com você nessa noite. É você entender. E eu pensei assim comigo, uma vez eu estava indo para Magé, fui vistoriar um carro, e deu uma chuva muito grande naquela serra, rapaz. Eu fui vistoriar o carro logo ali no Detran, não sei se você conhece, ali no posto de gasolina, mas uma chuva tão brava que o limpador de para-brisa não dava conta. Eu não conseguia enxergar 1 metro. E tinha os irmãos dentro do carro e falaram assim, Rodrigo, se você parar o carro, alguém vem atrás e bate na gente. Aí eu falei assim, mas se a gente ir para frente, alguém para, a gente bate nele. Eu falei assim, vou morar e vou. E aquela tempestade encobriu a nossa visão. Eu falei assim, ué Jesus, o que tem a ver isso? Eu pensei nisso, Jesus falou assim, é assim que acontece com a gente. Foi assim que aconteceu com os discípulos. Aquela tempestade criou uma cortina, impedindo que eles encontrassem, ouvissem algumas verdades. E a tempestade escondeu 3 grandes verdades daqueles discípulos. 3 grandes verdades, aquele dilúvio ali naquela mar se agitando, aquele vento suando alto, aquela tempestade grande esconderam deles. E a primeira coisa que essa tempestade esconde dos discípulos, sabe o que é? Jesus está saindo de um dia de pregação. Chega no finalzinho da noite, ele descobre que do outro lado do rio existe uma cidade chamada Gadara. Lá existe um endemoniado chamado endemoniado gadareno, que dizem que quando ele é preso com corrente, ele arrebenta as correntes, ele come defunto. E ele habita num cemitério, ele aterroriza Gadara. Jesus vai do outro lado para conquistar Gadara e trazer uma grande vitória. Você está entendendo o que foi primeiro escondido com a tempestade dos discípulos? A primeira verdade que escondeu dos discípulos a tempestade foi que depois que eles passassem pela tempestade, eles ganhariam uma grande vitória, uma grande conquista. Ele escondeu isso desse jeito. Sabe qual é a segunda verdade que foi escondida dos discípulos? Que Jesus falou no versículo 35, vamos, passemos para o outro lado. Jesus não falou para ele assim, vamos ver se a gente consegue passar, não. Jesus fez uma promessa, vamos passar para o outro lado.
A segunda verdade que a tempestade escondeu daqueles discípulos, sabe o que foi? Que eles estavam debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma promessa, querido. Não há o que temer. Jesus falou. Quem falou a promessa, ele é fiel para cumprir. É Jesus. E isso se escondeu deles. É forte, Senhor. É normal. De vez em quando a gente vê algumas verdades encobertas por tempestade que está passando pela nossa vida. É normal. É normal de vez em quando você falar assim: Jesus, eu não estou aguentando essa tempestade. Jesus, me ajuda, me socorre. Eu sou fraco, está doendo demais, eu não estou aguentando mais. Pecado é murmurar. Se você não murmurar e se ajoelhar e se humilhar perante Deus falando: Jesus, eu não estou aguentando, me ajuda. Pecado não. Porque essa semana, oh meu Deus, semana retrasada eu passei por uma tempestade, o pastor sabe disso. E quando passou a semana, eu não sei como é que eu consegui vir para a igreja. E eu vim para a igreja arrebentado, e eu falei assim: agora vai. As coisas começaram a melhorar. Parecia que estava acabando a tempestade, ainda estava chuvisco. Cheguei a agradecer ao pastor, muito obrigado pelas orações, a tempestade está passando. Passou segunda, passou terça, a tempestade triplicou. Desse jeito. A ponto de eu falar assim: Jesus, eu não quero que você resolva mais nada não. Eu só quero que tu me dê forças para aguentar. Aleluia! Aleluia! Porque eu não estou aguentando isso. Irmão, para você ter noção, eu levo uma situação financeira boa, graças a Deus. Mas chegou ao ponto de lá em casa não ter nem peso arroz para mim. Não tinha nada. A tempestade estava me assombrando. Eu estava com medo. Porque a tempestade escondeu as verdades de Jesus para a minha vida. É normal, você quer ver só? Lembra do João Batista? João Batista, ele está batizando as pessoas do Rio Jordão. Lá vem Jesus descendo. O Espírito Santo revela a ele que ele é Jesus. Ele aponta para Jesus Cristo e fala assim: este é o meu filho, a quem eu me comprazo. Ele vai falando. Não, Marcos vai falar. O João Batista vai falar assim: eis ali o cordeiro que tira o pecado do homem. Ele identificou, porque o Espírito Santo falou para ele. Ele veio. Na hora de ser batizado, ele fala assim: não vou batizar você não. Como é que eu vou batizar o Senhor? Não sou digno de dizer, não, batiza para cumprir essa escritura. Ele batiza Jesus Cristo levanta, vem uma pomba, tipifica o Espírito Santo, pousa sobre os ombros de Jesus Cristo. E agora sim, a voz vem do céu, todo mundo ouve. João Batista também. Este é o meu filho, a quem eu me comprazo. Você escutou Deus falando. Esse é o meu filho, a quem eu me comprazo. Todos escutaram. Agora o João Batista vai preso. Ele descobre lá na cadeia que Herodias prendiu a cabeça dele daqui a 3 dias de aniversário. A tempestade de João Batista começa a esconder as verdades dele. No segundo dia antes da morte, o prisioneiro romano ele tem o privilégio de receber algumas visitas antes da sua morte. E os discípulos vão visitar Jesus Cristo. A João Batista, Jesus não vai, propositalmente, Jesus não vai visitar. Vai os discípulos. Quando os discípulos chegam lá na cadeia, sabe o que ele falou? Depois dele saber tudinho, dele ter visto tudo, dele ter falado que Jesus era o Cordeiro, depois que ele ouviu Deus falando, a pomba no ombro, ele vai falar para o discípulo assim: pergunta para Jesus se ele é Jesus mesmo ou devemos esperar outro. Meu Deus! Você viu o tamanho da tempestade de João Batista? Ele duvidou que Jesus era Jesus. Sabe por causa de quê? Porque ele estava com medo. Meu Deus do céu. Aleluia! Essas 3 verdades, ela é escondida quando nós temos medo. A terceira verdade a ser escondida daqueles discípulos, sabe o quê? Que Jesus estava no barco.
Eles se esqueceram que Jesus estava no barco e começam a falar: vamos morrer, vamos perecer. Mas só que olha só, que engraçado, Marcos vai falar que ele está dormindo. Jesus estava dormindo, Rodrigo. O corpo físico de Jesus não estava aguentando um dia inteiro de pregações no sol escaldante. Jesus está dormindo, mas o grego ali é koimos, que quer dizer Jesus estava em silêncio. Trazendo para os nossos dias, Jesus estava em silêncio. Meu Deus, é forte, hein? Tem vezes que a gente tem passado por tempestades tão grandes e nós temos certeza que Jesus está no parque. Nós oramos, jejuamos, a gente vem para a consagração, vai para a vigília, sobe monte, é culto toda semana, culto domingo, e Jesus está em silêncio. Parece até que ele está dormindo, mas não está não. Ele está em silêncio. De vez em quando o silêncio de Jesus Cristo nos assombra mais do que a própria tempestade. Verdade. Mas olha só, eles vão lá acordar Jesus Cristo. Duas coisas que me chamam bastante atenção aqui é que quando Jesus acorda, ele não vai perguntar para os discípulos assim: o que está acontecendo? O que está vendo aí? Não. Ele já vai logo direto para resolver o problema. Vai lá fora, acalma a tempestade, manda vento calar a boca e para tudo. Sabe o que eu aprendi com isso? Que Jesus, ele estava dormindo. Jesus estava em silêncio, mas ele sabia de tudinho que eles estavam passando. Aleluia. Meu Deus, olha aí, Você está passando por uma grande tempestade. As coisas estão indo muito mal, tão sim. Jesus está no barco, está sim. Ele está em silêncio, está sim. Mas ele sabe de tudinho que está acontecendo com você. Aleluia. Ele sabe que você está doente. Glória a Deus. Ele sabe que você está precisando de comida. Olha isso. Ele sabe que você está precisando de uma porta de emprego. Ele sabe de tudinho. Ele só está em silêncio. No versículo de número 39, eles vão acordar Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz assim: e ele despertando do sono. O original ali no grego é mesar, que quer dizer assim, ó, e Jesus quebrando o silêncio. Aleluia. Se eu fosse você, tinha dado glória. Glória a Deus. Jesus está em silêncio, tá? Mas vai chegar um tempo que Jesus vai quebrar o silêncio, vai voltar a falar contigo e vai começar a resolver todos os seus problemas. Glória a Deus. Porque Ele é fiel. Você está debaixo de uma promessa. Você está debaixo de quem prometeu que é fiel para cumprir. Ele ainda está no barco. Aleluia. Interessante também que o Marcos, ele fala que Jesus está na popa do barco. Aí eu fui estudar também, eu falei assim, mas por que Jesus foi dormir na popa do barco? Aí eu descobri que na popa do barco é o lugar onde dá a estabilidade para o barco não afundar. A popa é o lugar que o barco, ali, ele se encontra estável, para ele não cair para um lado, não cair para o outro e não afundar. E também na popa, sabe o que a gente encontra? O leme, onde dita o controle da embarcação. Se ela vai para a direita, se ela vai para a esquerda, se ela vai para frente, se ela vai para trás. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que Jesus, ele está na popa do barco. Ele é estabilidade para você não cair. Ele é estabilidade para o seu barco não naufragar. Aleluia. Ele é o leme, porque ele está na popa. Ele está no controle de todas as coisas. Parece até que fugiu do controle dele. De vez em quando você fala assim, não é possível, está fora do controle de Deus. Jesus está lá de cima falando assim, está tudo sobre o meu controle. Eu ainda estou no barco. Tem gente aqui que está passando por grandes tempestades.
onde o silêncio de Jesus Cristo tem muitas das vezes assombrado, porque ali assombrou aqueles discípulos, eles ficaram assombrados. 2 capítulos que eles ficaram assombrados. O primeiro é aquele quando Jesus vem andando sobre as águas. Eles ficaram tão assombrados que eles pensaram que era um fantasma. É um fantasma, é um fantasma. E o segundo foi essa, onde eles se assombraram falando: vamos morrer, vamos perecer. Você está com medo, não está? Parece que aquele teu marido não vai largar a bebida por nada, não parece? Aleluia! Parece que o teu filho não vai tomar jeito, não parece? Parece que você vai continuar pegando a campanha do quilo, não parece? Mas não vai não, Jesus vai quebrar o silêncio. E vai voltar a falar com você. E vai te dar despertamento dizendo: é só uma tempestade. Aquieta-te, porque eu estou lá. Você crê nisso? Aleluia! Você entendeu a mensagem que Jesus está falando contigo? Quem está entendendo o que Jesus está Aleluia. falando? Aleluia! Então não precisa falar mais nada. Glória! Aquieta-te. Você não sabe nem como é que você conseguiu chegar aqui hoje. Você não sabe nem como é que você conseguiu passar essa semana. Foi empurrando, vós trancos, vós barrancos. Mas você veio no lugar certo. Aleluia. Você veio para dentro do barco, aonde Jesus está. Aleluia! Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia!